Fluminense definido pelo técnico Carlos Alberto Parreira. 1 Diogo, 2 Paulo César, 2 Flávio, 3 Emerson, 4 Alexandre Lopes, meia dúzia Paulo César, 5 Marcão, 8 Valber, 10 Arinelson e 11 Ian. O ataque 9 Robson e 7 Rony, o capitão da equipe. O Náutico definido pelo técnico Arthur Neto. 1 Adir, 2 Carlinhos, 3 Biluca, 4 Luciano e meia dúzia Rogério Pinheiro. 8 Veloso, 5 Celinho, 10 Marco Antônio e 11 Luiz Carlos. O ataque Célio Jacaré, 9 Rômulo. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Os assistentes Valdeci Justiça e Marinaldo Silvério. Trio da Federação Paulista. João Guilherme. Ok, Rui Guilherme, aí a imagem do trio de arbitragem, Edilson Pereira de Carvalho, que será indicado em breve para o quadro de árbitros da FIFA. Agora a movimentação da torcida do Fluminense em direção ao lado da geral, onde o Fluminense vai atacar nesse primeiro tempo. A geral recebendo um grande público, preço na geral de R$3, a cadeira comum custando R$10 e a cadeira especial R$15. Arquibancada no Maracanã fechada no dia de hoje. O Maracanã em obras no setor das arquibancadas. Estão sendo colocados assentos para o Mundial Interclubes que vai acontecer no Maracanã em janeiro. Público continua chegando. A expectativa da diretoria do Fluminense de um público em torno de 20 mil torcedores aqui no estádio do Maracanã para Fluminense e Náutico. Fluminense e Náutico, os dois times mais famosos, tradicionais e considerados favoritos desta terceira divisão do futebol brasileiro. Vamos para o início do jogo. Homenagem póstuma a Toninho Baiano. Bola com Biluca no campo de defesa do time do Náutico. Tocando para Luciano. Abertura na esquerda para Rogério Pinheiro. Jogadores do Fluminense ressaltando que a presença da torcida concentrada na cadeira e na geral poderia aumentar a pressão em relação ao time do Náutico. Tentativa de cruzamento, chegou travando ali o Marcão, mandando para a linha de fundo. Na descida do Rogério Pinheiro lá pela esquerda. Primeiros movimentos, início de jogo no Maracanã para Fluminense e Náutico. Vai para a cobrança o Luiz Carlos, número 11, que foi jogador do Valdir Espinosa, nosso comentarista hoje no Cerro Porteño, no Paraguai. Bola com o Marco Antônio, de novo com o Luiz Carlos, tentou fazer a finta. Chegou bem na cobertura lá pelo lado direito o Paulo César. Dá um chutão para frente, chegou o Rogério Pinheiro. Deu de bico para geral do Maracanã, é lateral para a equipe do Fluminense. O árbitro Edilson Pereira de Carvalho, que é da Federação Paulista, vai ser anunciado como árbitro FIFA nos próximos dias. E o quarto árbitro aqui do Maracanã, o carioca Wagner Tardelli, também vai ser anunciado no quadro FIFA. Eles vão substituir Cláudio Vinícius Cerdeira e Jorge Travassos, que por idade, 45 anos já completados, deixam de apitar. Vem o Fluminense, tentativa de lançamento para o Rony. Chegou fazendo corte na zaga o Carlinhos. De novo Carlinhos fazendo corte. Náutico que tem um time com jogadores desconhecidos, como quase todas as equipes do futebol brasileiro. O Náutico em dificuldades financeiras. Olha o erro na saída de bola, hein? Errou o Emerson. Conseguiu recuperar, olha a sobra do Marco Antônio na pequena área. Vai entrando de carrinho, quase marcou o gol o Célio Jacaré. Quase fez o gol o Célio Jacaré, número 7. De novo o lance, ele entrou de carrinho. Na dividida ficou caído ali o jogador do Fluminense sentindo. É o Alexandre Lopes, número 4, zagueiro do Fluminense. Coloca a mão no joelho esquerdo, João Guilherme, quando o massagista do Fluminense entra em campo, autorizado pelo árbitro. E o médico também, Dr. Lídio Toledo. Deve ter se machucado realmente, porque o Célio Jacaré, na hora que entrou de carrinho, acabou atingindo ali a perna do Alexandre Lopes. Ele vai se levantando, mas a expressão é de muita dor. De novo o lance.
jogada lá. Acabou atingindo realmente o Alexandre Lopes e pegou também o Emerson. Parece que já recuperado o Alexandre Lopes. Escanteio cobrado para o Náutico. Bola com perigo na pequena área. Tem o Clube Náutico Capibaribe. Olha o cruzamento para o Célio Jacaré dentro da área. Apitou o Edilson Pereira de Carvalho. Marcou a falta de ataque do Célio Jacaré. Você falava há pouco da equipe do Náutico, João Guilherme. Os únicos 2 jogadores do clube, Marquinhos, número 17 na reserva, e Ronaldo, número 18. Os demais jogadores são jogadores de empresários e de clubes, estão emprestados. Quando o Campeonato Brasileiro da Série C, a terceira divisão, terminar, o Náutico desfaz toda a equipe. Náutico com sérias dificuldades financeiras. E desse elenco, apenas 2 jogadores atuaram no Maracanã. O Júnior Mineiro, o zagueiro, e o Marco Antônio, número 10. Os 2 únicos que tiveram a oportunidade de jogar antes no Maracanã. Os outros estão estreando hoje no maior estádio do mundo, sempre um sonho para qualquer jogador de futebol. Bola tocada mais atrás, com o Biluca voltando para o goleiro Adir. A torcida do Fluminense continua chegando. A torcida do Fluminense vem dando um show na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Juntando as 3 divisões do futebol brasileiro, a torcida do Fluminense é a 7ª em média de público. Juntando a Série C e a Série B, a torcida do Fluminense é a 2ª, só perde para o Bahia, que como sempre é a líder em arrecadação, principalmente no futebol nordestino. Lateral vai ser cobrado pelo Rogério Pinheiro para a equipe do Náutico. Briga pela bola ali no meio, Robson chegou, ganhou. Parte o Fluminense em velocidade. Fica pedindo pelo meio o Arinelson. Robson tentou a inversão, buscava o Ian ali pelo meio, foi desarmado pelo Celinho. Está jogando o Clube Náutico Capibaribe. Chegou bem o Marcão no desarme, na sua especialidade. Está jogando o time do Fluminense. Aí o toque de categoria de classe com o Valber. Arinelson acabou achando na esquerda o Rony. Parte para cima do lateral direito, Carlinhos. Tenta colocar velocidade. Pelo meio, fechando o jogador que é o Robson. Acabou saindo com bola e tudo, Rony. Tiro de meta para o Náutico. O técnico do Fluminense, Carlos Alberto Parreira, João Guilherme, quer que os jogadores fiquem mais atentos na marcação, cheguem mais, quer dizer, tem que chegar mais junto os jogadores do Náutico, não deixando que o Náutico toque a bola para que chegue até o ataque. Recuperação do time do Fluminense. Daqui a pouco o Valdir Espinosa vai comentar aí essa orientação do Parreira, pedindo para o time apertar a marcação. Vem o Paulo César, foi puxado pela camisa. Marcou a falta o Edilson Pereira de Carvalho. 6 minutos, primeiro tempo, Maracanã, Fluminense, Náutico 0-0. É o início do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Abertura com o lateral direito Flávio, campeão mundial juvenil em 97 no Egito. Boa abertura, hein? Na velocidade, partiu Robson, tentou o toque, tentou a tabela para o Flávio. A bola muito forte pela linha de fundo. Valdir Espinosa, início de jogo no Maracanã. Aquilo que o Parreira fala e está pedindo é correto. É aquela história que comumente todos os treinadores comentam. Não deixar o adversário gostar do jogo. Então ele tem que apertar, ele sabe que a velocidade de jogo é importante para o Fluminense, porque tem a obrigação da vitória. E o outro aspecto, de 11, 2 jogadores somente conhecem o Maracanã. Queira ou não queira, você sente, você tem uma tremida. Agora, para isso, o Fluminense tem que pressionar nesse sentido. Está jogando o time do Fluminense. A torcida do Fluminense pede velocidade. Tentou o toque ali pelo meio, o Arinelson, toque errado. Está jogando o Náutico. Parece que até o momento o Náutico não vai se intimidando com o Maracanã, não.
Paulo César. Torcida do Fluminense fazendo a sua parte. Gritando Nense, Nense, Nense no Maracanã. De novo Paulo César, chegou na cobertura o Biluca. Lateral para o Fluminense. Paulo César na cobrança, fica pedindo o Ian. Recebe o Ian. Deram um espaço, ele vai fazer o cruzamento pelo meio, um toque de cabeça Que defesa do goleiro do Náutico, sensacional no toque de cabeça do Robson. Grande defesa, chegou bem o Fluminense pela primeira vez no jogo. Defesa espetacular. Dominando o time do Náutico. Tentava o toque pelo meio, Rômulo acabou perdendo. O Náutico que hoje não conta com o Alex Carioca. Bom toque, hein? Ari Nelson pro Ian. Ari Nelson foi pra área, olha o cruzamento. Essa bola vinha pro Robson. Chegou cortando a defesa. Grande chance, perdeu o Fluminense, hein, Espinosa? Exato, e é pelo lado esquerdo que o Fluminense está encontrando espaço para chegar ao gol. E o Carlinhos vai para frente, o Carlinhos está preocupado na marcação do Rony. Se o Ian se desprender do meio para jogar pelo flanco, vai ocasionar jogadas de gol ao Fluminense. Para de chover nesse momento no estádio do Maracanã. Ian foi desarmado na bola, hein? Chegou roubando o Veloso. Toque mais atrás do Marco Antônio para o Biluca. Luciano. Náutico que perdeu a sua invencibilidade nessa Série C somente no play-off das quartas de final para o Sergipe, quando foi derrotado por 2-0. No último jogo da melhor de 3, o Náutico em Recife acabou vencendo o Sergipe por 5-1 e conseguiu a sua classificação. O Fluminense ganhou muito bem do Americano no último jogo, 2-1 para a equipe do Fluminense. Falta a favor do Náutico. Mais uma vez o lance, é falta cometida pelo Alexandre Lopes. Chegamos a 10 minutos. Primeiro tempo no Maracanã. Continua garoando aqui no estádio do Maracanã. Falta para a equipe do Náutico. Luiz Carlos, o Espinosa, que já dirigiu o Luiz Carlos no Cerro Porteño, já disse, o Luiz Carlos bate muito bem na bola, hein? Gramado molhado, bola escorregadia e a preocupação do jovem goleiro Diogo. É o Luiz Carlos quem vai para a bola. Ao lado dele o Rogério Pinheiro. Foi o Rogério Pinheiro para a cobrança. A bola passa muito perto do travessão. Um chute de longe. O Diogo estava na bola, mas essa bola passou muito perto do travessão. Você vê de novo. E o técnico Carlos Alberto Parreira quer que Paulo César, que está jogando na lateral esquerda, apoie mais ali o ataque, faça ali a jogada pelos flancos, pede que ele abra mais pelo setor esquerdo. O mesmo com Flávio no setor direito. Todos os detalhes com o Rui Guilherme. A torcida do Fluminense vai enchendo a geral no Maracanã. Público na cadeira comum é menor. Torcedor, é claro, aproveitando a promoção na geral, R$3 o ingresso. Vai enchendo a geral do Maracanã, torcida do Fluminense. Bola com o Rony. Foi desarmado, perdeu a bola, acabou cometendo a falta. Falta no Rômulo, que chegou para ajudar a defesa e para fazer o desarme mais uma vez. Não há a menor dúvida, houve a falta realmente do Rony. Ganhou o Célio Jacaré, hein? Torcida do Fluminense ficou pedindo a falta. Pelo meio, Marco Antônio, Célio Jacaré chutou, a bola vai direta pela linha de fundo. Ele poderia ter cruzado, o Marco Antônio vinha pelo meio. Ele preferiu chutar. Mais uma vez o lance, a descida do Célio Jacaré. Dominando o Rony, grande ídolo da torcida do Fluminense, que faz uma belíssima abertura. 0 para o Fluminense, 0 para o Náutico no Maracanã. Vem Paulo César. Tocando pelo meio, chegando o Ian na entrada da área com espaço para o chute. Pulou o torcedor do Fluminense na geral do Maracanã, porque essa bola passou perto do travessão do Adir. O Ian chuta bem pelo ângulo de trás, você tem noção, passou perto realmente essa bola do Ian. O time do Náutico está dando espaço para o Fluminense chegar e chutar ali na entrada da área, hein, Espinosa? É esse cuidado, principalmente o lado esquerdo, que o Náutico tem que cuidar. O outro detalhe, quando o Náutico ataca,
ele está deixando o Rony e o Robson mano a mano. Isso é uma jogada suicida em relação ao sistema defensivo. Recuperação do time do Náutico no meio campo. Celinho, olha a tentativa de lançamento, matou no peito o Célio Jacaré, mas foi marcado o impedimento. Quem marcou foi o Valdeci Justiça, que é o assistente número 1. Assistente número 1, que fica aqui no lado dos bancos do Maracanã. Carlos Alberto Parreira, com a sua capa de chuva, de pé na área técnica, se movimentando. Você viu ali rapidamente o Parreira na parte baixa do vídeo. E o Fluminense desce bem, hein? Pela direita, olha o Rony dentro da área. É o Robson pela direita, conseguiu cruzar para o Rony, dominou, chegou cortando por baixo, o Biluca mesmo desequilibrado. O Fluminense vai insistindo. Aí o Carlos Alberto Parreira, campeão mundial pela seleção brasileira em 1994 e campeão brasileiro pelo Fluminense como técnico em 84. Tricolor declarado, assumiu esse projeto de levar o Fluminense de novo ao seu lugar de merecimento pelas suas tradições dentro de campo, que é a primeira divisão do futebol brasileiro. O Fluminense na terceira divisão tem uma longa caminhada pela frente. Está perto de passar pela primeira etapa, que é sair da terceira divisão, subir para a Série B. Valber. Sempre o passe preciso, bola para o Flávio na direita. Pelo meio fica pedindo Valber. Falta. Falta em cima do Ian. Falta foi cometida pelo Rogério Pinheiro. Lançamento lá na frente. Domina o Robson. Vai dando muito trabalho no jogo, Robson. Falta em cima do número 9. Robson, ex-jogador do Botafogo. Mais uma boa oportunidade para o Fluminense. Vai chegando o Ian. Ele cobrou rapidamente, bateu para o Flávio. Dominou, invadiu a área. Bom lance, o chute cruzado. A bola vai direta pela linha de fundo. Chegou bem o Fluminense com o Flávio pela direita. Estavam pelo meio o Rony, também o Arinelson, mas o Flávio preferiu o chute. Agora sai jogando errado o time do Náutico. A torcida do Fluminense não perdoa e vai no Maracanã. Paulo César. Ian, jogador revelado no Vasco da Gama. Marcão. E aí está o técnico Arthur Neto, ele que foi jogador do Botafogo na década de 70. Outro que teve experiência em jogar no Maracanã e passou isso para os seus comandados. Mais uma vez o lance da falta em cima do Ian. Falta cometida pelo Célio Jacaré. Passe de bola para o Fluminense, Arinelson. Passou pelo Rogério Pinheiro. A bola passou, mas o Arinelson ficou. Falta. 16 minutos do primeiro tempo no Maracanã, 0 Fluminense, 0 Náutico. Chegando o Flávio pela direita, bom lateral direito, arranca, chega na entrada da área pro Rony, na cara do goleiro, pra fora! Bateu pra fora o Rony, outra grande chance, perde o Fluminense no Maracanã, numa boa jogada do Flávio, veja de novo. Chegava travando também na hora do chute o Biluca. O Fluminense conseguindo penetrar ali na defesa do Náutico. Valdir Espinosa. E o Fluminense pode soltar os dois laterais ao mesmo tempo, porque o Náutico, quando atacado, ele só fica com o Jacaré adiantado. E mesmo assim o Fluminense fica com 3 jogadores a marcá-lo. Pode ficar um marcando, o outro na sobra e adiantar ainda mais o Marcão. Então, pelos dois laterais, pelo Flávio e pelo Paulo César, é que estará a jogada de ataque do Fluminense. Está jogando o Valber. Saiu bem do gol ali o Adir, o torcedor do Fluminense chegou reclamando que o Adir teria tocado nessa bola fora da área.
Na sua tela, Flávio. Tocando mais atrás com o Alexandre Lopes. 18 minutos e meio, primeiro tempo, Maracanã, Fluminense e Náutico 0-0. Emerson. Vai tentar o lançamento. Toque por baixo para o Rony, ganhou bem, hein? Podia partir na velocidade, 3 jogadores do Náutico em cima. Chegou o Rômulo ajudando a defesa. Lateral para a equipe do Fluminense. Chegando o Paulo César para fazer a cobrança. 0-0 Fluminense e Náutico. Ian tentou fazer a finta, o toque por trás. Chegou na perna do Ian ali o Veloso. Olha lá, como foi direto na perna do Ian o Veloso, poderia até ter recebido o cartão amarelo. Chegando o Fluminense, Valber na entrada da área grande, toque pro Rony de novo na cara do goleiro, a bola vai entrando! Gol! Olha só a bola, foi entrando, entrou no carrinho, o Robson, mas o gol foi do Rony no Maracanã de novo, por outro ângulo, gol de Rony. Ainda tentou cortar o Rogério Pinheiro, mas a bola já estava dentro. 1-0 para o Fluminense no Maracanã. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Rony faz a festa da torcida tricolor no Maracanã. Fluminense 1, Náutico 0, Valdir Espinosa. Se você tem o Valber, os atacantes têm que se movimentar, porque o Valber vai colocá-los em condição de gol. Então é a segunda chance que tem o Rony, e essa segunda ele não desperdiçou. Jogada sensacional do Valber, colocando o Rony em condições de concluir, e dessa forma ele fez muito bem. Rony, Fluminense 1, Náutico 0. Começa bem o Fluminense, quadrangular final da Série C. Rony, que marcou o 6º gol dele na competição e o 28º do Fluminense. João Guilherme. Espetáculo bonito, faz a torcida do Fluminense no Maracanã. Tentava o Robson partir, ele que está substituindo o Magno Alves. Torcida do Fluminense gritando: Dalinense, seremos campeões. E a expectativa do torcedor do Fluminense de ganhar a Série C do Campeonato Brasileiro e subir para a Série B no ano que vem. Sempre é bom lembrar que nesse quadrangular final todos os times jogam entre si, turno e retorno. Os dois que somarem o maior número de pontos vão para a Série B. Este é o jogo de número 22 entre Fluminense e Náutico na história dos dois clubes. São 5 empates, 9 vitórias do Fluminense, 7 do Náutico. O Fluminense, no geral, já marcou 30 gols e o Náutico 26. Todos os detalhes, todas as informações com o Rui Guilherme. Fluminense 1, Náutico 0, 21 minutos e meio. Primeiro tempo. Justa essa vitória do Fluminense, Espinosa? É justa. O Náutico tem que ser elogiado porque, como disse o treinador, não veio só para se defender, só para dar chutão. Ele está jogando, procurando jogar de igual para igual. Agora, o Fluminense cresceria ainda mais se o Arinelson entrasse em jogo. São 20 minutos e até agora o Celinho não deu espaço ao Arinelson e o Fluminense perde o jogador em jogadas importantes. Olha o Ian. Ganhou essa bola, hein? Ganhou o Ian, está em cima dele o Carlinhos, lateral direito. Ficou com a bola, está jogando o time do Náutico. Estou marcando o lateral para a equipe do Náutico, a arbitragem. Marcou o Edilson Pereira de Carvalho. Mais atrás, Biluca. Toquinho pelo meio do Marco Antônio. Está jogando a equipe do Náutico. Vem o Emerson com muita disposição, com muita raça ainda o Marcão. Acabou perdendo a sobra do Veloso. Chega o Náutico, bola enfiada para o Marco Antônio. Diogo vem por baixo, faz a defesa. Mas o Náutico vem chegando e vai para cima do Fluminense. Não está sentindo o Maracanã não, Espinosa. O Náutico está jogando de igual para igual. O problema do Náutico é nesses momentos de ataque, ele coloca 2 homens a marcar os 2 atacantes do Fluminense. Essa jogada realmente é perigosa. O Náutico está atrás, tem que vencer, mas tem que sair para frente de forma organizada. Marcão. Ficou pedindo lá na entrada da área o Valber. Jogador de grande qualidade técnico, Valber. Abertura pela direita, o Serra vai vencendo o São Raimundo por 2-0, hein? Olha o cruzamento, buscando na área. Domínio do Valber, sempre com muita categoria. Boa abertura na chegada do Paulo César. Chegando o Paulo César, tentou o toque pelo meio, buscava o jogador Arinelson, a bola de graça para o goleiro Adir.
diretoria do Fluminense acertou com o elenco tricolor, João Guilherme, uma premiação pela classificação à Série B. Vale 12 mil reais para cada jogador. Mais uma vez o lance da falta. Trabalhando bola a equipe do Náutico. O Célio Jacaré tentou o toque. Chegou o Alexandre Lopes fazendo o corte. Rony ajudando a defesa. Gramado pesado no Maracanã nesse momento. Rogério Pinheiro tentou o chute e pegou muito mal na bola. João. Rui Guilherme. O jogador Rogério Pinheiro, lateral esquerdo do Náutico, o último a chutar. Ele, ano passado, jogou pelo ABC, aqui mesmo no Maracanã, e foi contra o Fluminense. Atualmente, agora, está jogando aí no Náutico de Recife. Informações do Rui Guilherme. Vem o Náutico, Clube Náutico Capibaribe, 18 vezes campeão pernambucano. O Náutico que já dominou o futebol de Pernambuco, principalmente na década de 60, quando foi vice-campeão da Taça Brasil em 67. Olha o Ari Nelson, grande bola pro Rony, com espaço, dominou na cara do goleiro, tocou o Adir, olha a sobra, dominou o Robson, chutou, bate em cima do jogador Celinho e vai pra linha de fundo. Chegou bem de novo o Fluminense. Quase marcou o segundo no Maracanã. A bola tocou no Adir e sobrou pro Robson, que matou no peito e chutou em cima do Celinho. Vem o Fluminense de novo no escanteio. Aí o Robson vai fazendo boa partida. Ari Nelson amarrando a chuteira. Ian, lá atrás a festa da torcida do Fluminense no Maracanã. Olha o cruzamento. A bola foi tocada pelo Alexandre Lopes. Sobrou na esquerda para o Rony. Sempre muito perigoso também o Rony, muito rápido. Conseguiu cruzar a bola pelo meio. Chegou cortando. A sobra para o Valber. Está jogando o time do Náutico. Mas já parou tudo o Edilson Pereira de Carvalho. E marcou mais uma vez escanteio. Houve o desvio no último chute na zaga do Náutico. Ian vai para a cobrança. Quase 26 minutos. Ian bate muito bem escanteio, bate muito bem na bola parada. Alexandre Lopes, zagueiro. Revelado pelo Mesquita, passou pelo Criciúma, pelo Corinthians. Olha o cruzamento, saiu o Adir. Chega cortando o jogador Biluca. Olha o contra-ataque do Náutico, hein? Célio Jacaré conseguiu o domínio bem por baixo, chegou na bola Marcão. Achou marcada a falta pelo Edilson Pereira de Carvalho. O Náutico já foi hexacampeão pernambucano na década de 60, por isso tem 6 estrelas na sua camisa, o time do Náutico. Conquistou os títulos em 63, 64, 65, 66, 67 e 68. Tinha o melhor time do futebol pernambucano na década de 60. O Clube Náutico Capibaribe, que participou da Libertadores da América em 68 por ter sido vice-campeão da Taça Brasil em 67. Revelou para o futebol brasileiro Jorge Mendonça, um dos grandes jogadores de meio campo do futebol brasileiro. Abertura pela esquerda, Rogério Pinheiro. Cruzamento, bola na entrada da área. Chegou na pequena área ali fazendo o corte o Alexandre Lopes. Dentro da sua característica, sem brincadeira, mandando para fora. De novo Rogério Pinheiro. Sem falta! Sem falta! Sai! Sai! Esses gritos aí são do goleiro Diogo. Valdir Espinosa, 28 minutos, primeiro tempo no Maracanã, Espinosa. Um jogo bem disputado que o Fluminense, principalmente depois do gol, ele já colocou a cabeça no lugar, as suas peças começaram a se posicionar melhor, está encontrando espaço para usar velocidade de contra-ataque, enfim, 1-0, apesar do Náutico estar jogando bem, é um placar bastante justo. Dominando o Paulo César com categoria. Aí no Paulo César, tenta a finta, marcado pelo Carlinhos. Ian recebe pro Paulo César, dentro da área, condição legal. Aí no Paulo César, tenta o cruzamento, caiu na área. Acabou tocando com a mão na bola o Paulo César, marcou o Edilson Pereira de Carvalho.
E o outro detalhe também, né, da equipe do Náutico, ele foi o primeiro clube nordestino a jogar fora do Brasil, quando ele jogou contra a seleção do Suriname e venceu por 4-2. O Náutico tem realmente uma história belíssima. São duas equipes de grande tradição, duas equipes de primeira divisão do futebol brasileiro, sem dúvida, Fluminense e Náutico, que por erros de administração acabaram na terceira divisão do futebol brasileiro e agora estão tentando voltar. A torcida do Fluminense vai fazendo a ola na geral do Maracanã. Continua chovendo no maior estádio do mundo. Vem o Náutico, Célio Jacaré. Partiu o Rômulo. Ainda o Célio Jacaré. Passe saiu curto, saiu errado, cortou o Ian. Essa bola chegou com muito espaço aqui na esquerda com o Paulo César, hein? Quase 30 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Rony. Bom lançamento. Arinelson não conseguiu dominar. Brigou pela bola o Arinelson. Mandou seguir o Edilson Pereira de Carvalho. Deu vantagem. Sai jogando o Rogério Pinheiro. Passe errado. De graça para o Ian. Arthur Neto, técnico do Náutico, fica com a mão na cintura. Não esboça nenhum tipo de reação. Paulo César voltou com o Emerson. Alexandre Lopes. Flávio. 1 para o Fluminense, gol de Rony. Náutico 0. Ficou pedindo falta a torcida do Fluminense em cima do Rony. Luiz Carlos, toque pelo meio. Célio Jacaré tentou o domínio. A enfiada para o Rômulo, chegou o Alexandre Lopes, escorregou e mandou para a linha de fundo, escanteio para o Náutico. Um detalhe, João Guilherme, que os operários que estão trabalhando aqui no Maracanã pararam de trabalhar porque estão assistindo o jogo entre Fluminense e Náutico. E sentados já nas novas cadeiras do Maracanã. Estão tendo a oportunidade de sentar nas primeiras cadeiras colocadas na arquibancada do estádio do Maracanã. Olha o cruzamento, olha o escanteio. O escanteio foi cobrado pelo Luiz Carlos, ele realmente bate bem na bola. Rony. Deu para entender o que o Rony quis fazer, deu a impressão de que ele queria chutar em cima do jogador do Náutico. Só que o Luiz Carlos foi mais esperto, saiu da frente da bola e ganhou um novo escanteio. E o Rony chama a atenção da zaga para o rebote, está dando uma bronca ali o atacante do Fluminense na zaga tricolor. Na beira do gramado, o Rui Guilherme trazendo todos os detalhes do jogo. Mais um escanteio para o Náutico, Luiz Carlos na bola. Olha o cruzamento. Emerson cortou. A sobra do Veloso. Olha o Diogo gritando para o time sair. Rogério Pinheiro. Faz o cruzamento, manda para a entrada da área. Emerson cortou de cabeça. Pelo meio sai jogando o time do Náutico. Abertura com Carlinhos. Tocou bem para o Marco Antônio na linha de fundo. Chega o Náutico. Emerson bem posicionado. A bola bateu no gramado. Ia para a linha lateral, mas uma irregularidade do gramado foi para a linha de fundo. E aí os operários, uma situação privilegiada, assistindo tranquilos na arquibancada. Alguns deles estão sentados nas cadeiras, nos assentos, outros na arquibancada mesmo, no concreto. Luiz Carlos, escanteio para o Náutico. Mais uma vez o Emerson cortando na entrada da pequena área. E é um bom contra-ataque para o Fluminense, hein? Tentou fazer o lançamento do Ian. A bola tocou ali na cabeça do Veloso. O Veloso acabou salvando o Náutico. E é o Náutico quem desce. Célio Jacaré. Bola tocada na área para o Rômulo. Recebeu o Veloso no meio, chutou essa bola, toca no Valber. Valber lembrando os velhos tempos de zagueiro. Cortando essa bola. Insiste Luciano pela equipe do Náutico. Náutico cresce, vem para cima, mostra a personalidade e vai para o jogo. Rogério Pinheiro. 33 minutos do primeiro tempo. Fluminense 1, gol de Rony, Náutico 0. Vai a torcida do Fluminense. Recebeu o Luiz Carlos na entrada da área, chutou no canto, a bola passa. Apenas observou o goleiro Diogo, mas com um gramado molhado. Um lance sempre perigoso. Olha lá como essa bola passou perto. Saindo ali perto da trave do gol do Diogo. E o técnico Parreira fica apreensivo a cada ataque do Náutico, porque a defesa do Fluminense, o meio-campo, tem deixado o Náutico jogar. E o Parreira sempre grita ali daquela área demarcada, da área técnica,
para que os jogadores cheguem junto, não deem espaço. E o Fluminense está dando espaço, na opinião do técnico Parreira. Quem comenta é Valdir Espinosa. Tá certo o Parreira, até porque, em roubando essa bola, ele vai pegar o erro de posicionamento da defesa do Náutico. E o Náutico tem espaço, desce pela esquerda, boa bola, Célio Jacaré na área, olha o toque, a bola passa, vai pela linha de fundo, passou muito perto da trave. O Diogo saiu nessa bola, boa jogada do Rômulo, de novo para você, a jogada do Rômulo, o atacante. O Diogo tocou nela, essa bola vinha pro gol. É escanteio para o Náutico. O time de Pernambuco cresce, pressiona no jogo, quer um empate. Aumenta a intensidade da chuva no Maracanã. Luiz Carlos. Foi marcada a falta de ataque. Saiu a bola. (35 minutos, primeiro tempo, Maracanã, Fluminense 1, gol de Rony, Náutico 0, mas o time pernambucano quer um empate. Vai chegando. Bola com o Veloso, tocando para o Célio Jacaré. Rogério Pinheiro partiu na esquerda. Preferiu a abertura na direita com Carlinhos. Aí no Carlinhos, cruzamento, bola na área para o Célio Jacaré, toque de cabeça, buscava o Rômulo pelo meio, mas a bola veio nas mãos do Diogo. Esse tipo de jogada, João Guilherme, que está deixando o técnico Parreira irritado ali no banco de reservas, em função do Fluminense estar deixando o Náutico jogar ou pelo setor esquerdo ou pelo setor direito, como foi agora. O Náutico realmente vem encontrando facilidade, né, Espinosa? Exato, até porque o meio-campo do Fluminense, quando recua, ele vai para dentro da sua defesa, o que facilita o trabalho da intermediária da equipe do Náutico. É o Náutico de novo. Marco Antônio rolou para o Luiz Carlos na entrada da área. Boa finta do Luiz Carlos. Emerson cortou. Paulo César sai jogando. Ganhou na velocidade, foi puxado, mas deu vantagem. Edilson Pereira de Carvalho. Valber acabou perdendo. O Náutico insiste. Vive um bom momento no jogo o time pernambucano. Paulo César. E o segundo detalhe, João Guilherme, é que o Arinelso realmente tomou uma posição de atacante. Quer dizer, fica o Marcão e o Valber a marcação. E o Arinelso está alheio ao jogo. Descendo o time do Fluminense. Robson rolou para o Ian na entrada da área. Bom chute do Ian. Um chute forte. É o terceiro chute do Ian da entrada da área, com espaço, com liberdade no jogo. Pode ser uma boa arma utilizada pelo Fluminense. Agora apertou o Paulo César, ganhou. Rony pelo meio. Rebote do Ian. Toque pela esquerda, Paulo César. Fez o passe para o Rony. Foi desarmado pelo Carlinhos. Olha a dividida. A sobra do Rony. Marcou a falta o Edilson Pereira de Carvalho. Vai à loucura a torcida do Fluminense. Fica caído aí o jogador, o Carlinhos, do Náutico. Mais uma vez a jogada, entrou forte realmente o Rony por baixo. Marcou certo ali a falta o Edilson Pereira de Carvalho. O Valber, ele cresceu junto com o Fluminense, ou o Fluminense cresceu em razão da movimentação do Valber, que já não é a mesma. Ele sentiu que o Marcão ficou isolado na marcação, ele recuou um pouco. E aí o Fluminense perdeu a criatividade do Valber, até porque ele é um jogador inteligente, o campo está um pouco pesado, ele sabe, se mantivesse aquele mesmo ritmo durante 90 minutos, ele não iria aguentar. Então agora ele está dando uma segurada para daqui a pouco soltar-se de novo. No momento que ele se soltar, vai haver o crescimento do Fluminense. Independente disso, o Arinelso, que é um jogador de qualidade, ele tem que participar mais do jogo. Marco Antônio chegando pela direita. Aí no Marco Antônio. Marcão chegou por trás e cometeu a falta. Falta do Marcão em cima do Marco Antônio, que você está vendo, número 10 da equipe do Náutico. E até agora nenhum cartão amarelo foi distribuído aí pelo árbitro.
Observação do goleiro Diogo. Bem lembrado pelo Rui Guilherme, até o momento nenhum cartão amarelo no jogo. 1-0 para o Fluminense, gol do Rony. Olha a cobrança da falta, bateu direto Luiz Carlos. Defesa difícil ali, fez o goleiro Diogo em 2 tempos, mas conseguiu segurar. Vem o Fluminense, Ian, bom lançamento. Se atrapalhou o Carlinhos, quase sobrou essa bola para o Rony, mas o Carlinhos conseguiu recuar para o Adir. Olha o Rony, aperta a marcação, Carlinhos, vem o Fluminense, Ian apertando a marcação. Carlinhos caiu, ele continua sentindo. Aquela dividida com o Rony no lance anterior, continua caído. O jogador Carlinhos, quase 40 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 1-0 para o Fluminense. Não para de chover no Maracanã. Paulo César ganhou bem. Deixou o Carlinhos que está mancando, está caído. Ainda o Paulo César faz o cruzamento. O Adir fingiu que ia sair, ficou no meio do caminho. Vem o Náutico. Passamos de 40 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 1-0, gol de Rony para o Fluminense. Rômulo trabalha pela esquerda, deixando essa bola para o Celinho. Bola pelo meio, chegando na entrada da área. Sobrou para o Rômulo, chutou no canto, Diogo. E o furo ali do Valber nessa bola quase faz com que o Fluminense leve o gol. Ele chegou a pedir desculpas ali ao Alexandre Lopes. Exatamente o que a imagem do Sport TV está mostrando, Rui. Furou realmente o Valber. Vem o Fluminense. Rony parte para o meio, falta! Foi no corpo do Rony o Biluca para parar a jogada. Fica reclamando o número 8 Veloso, mas não há o que reclamar. Em cima do Arinelson essa falta. Foi em cima do Arinelson. Rony perto da bola, mas é o Ian que vai para a cobrança. Chegando também o Paulo César. O César ajeita com muito carinho. Pode sair também uma jogada ensaiada ali do Fluminense, conversando o Ian, o Paulo César e o Rony. 41 minutos do primeiro tempo no Maracanã. 1-0 para o Fluminense. Saiu o Ian. Foi para a cobrança. O Ian espalma o Adir. Mandou para a linha de fundo. Belo chute do Ian. Mais um no jogo. Que defesa do Adir mandando para a linha de fundo. Essa bola ia no ângulo. Seria um golaço do Ian na cobrança de falta. Você está vendo aí o Flávio. Vai voltando para marcar o Célio Jacaré, que está pronto para pegar o contra-ataque. Você viu ali o Célio Jacaré ao lado do Flávio. Escanteio para a equipe do Fluminense. Cobrado. Alexandre Lopes buscava. Olha a sobra para o Ian. Chegou cortando o Veloso. Marcão. Mais um recuo. Deixando com o Valber. Boa abertura pela direita com o Flávio. Lançamento lá na frente. A condição é legal do Arinelson, hein? Estão na entrada da área o Rony, também o Robson. Vem o Arinelson. Toque de calcanhar para o Flávio. Vai ganhando personalidade a cada jogo. Flávio pelo meio, Ian chegou chutando, acabou errando. Flávio ganhou na raça. Disputa essa bola, caiu no gramado. Deu vantagem o árbitro, sobrou para o Rony. Paulo César. Vai para a entrada da área. Tentou o passe pelo meio. Ele buscava o Arinelson caiu. O torcedor do Fluminense queria a falta. 42 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Fluminense, gol de Rony. Falta agora em cima do Carlinhos, lateral direito. Fica caído o Carlinhos. A falta foi cometida pelo Robson. Ele já estava sentindo um problema na perna na dividida com o Rony. Levou outra pancada agora o jogador Carlinhos. Ainda não se levantou, não. E recebeu o cartão amarelo, o Robson, número 9 do Fluminense. Cartão amarelo para o Robson. Primeiro cartão amarelo do jogo, é isso, Rui? Exatamente. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Robson. Chove muito forte agora no Maracanã. Valdir Espinosa, comentarista Sport TV. E essa vai ser uma dificuldade maior que o Fluminense vai encontrar. Agora eu entendo que, apesar de estar perdendo, é um jogo muito equilibrado. E depende muito do Arinelson. Boa bola do Rony. Ganhou do zagueiro. Toque pelo meio. Furou na hora do chute. Furou o Arinelson. O Rony rolou na medida na entrada da área. O Arinelson acabou furando. Mais uma vez a jogada. Rony, o Arinelson acabou furando na hora do chute. Mas o Fluminense ainda tem um escanteio. Aí está o Robson.
Escanteio cobrado, Valber ao lado da área, vai tentar o cruzamento, bola para a entrada da área. Fez o corte, a defesa do Náutico. Está jogando Biluca, Valdir Espinosa. A defesa do Náutico, ela dá liberdade aos homens de ataque do Fluminense. E o meio-campo, somente o Celinho é que está marcando bem o Arinelson. Quer dizer, então o Fluminense, basta que ele acerte o passe, basta que ele troque bem essa bola, tenha a virada de jogo. Olha a bola dentro da área, enxergando o time do Náutico, a sobra. Rômulo chegou chutando, travando ali com o Marcão. Espinosa. Para que ele possa aumentar essa diferença. Mas é um jogo muito equilibrado, porque quando o Náutico sai para ataque, ele não olha para trás, ele quer realmente ir para frente e buscar o gol. Quase 45 minutos no Maracanã. Rony tentou o lançamento, estava em posição de impedimento. O jogador do Fluminense, o Robson. Vai terminar dentro de instantes o primeiro tempo no Maracanã. E a chuva é muito forte nesse momento na região do Maracanã, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Falta. Falta mais uma vez em cima do Carlinhos. Está apanhando muito no jogo o Carlinhos, lateral direito. Não pode cruzar! Não pode cruzar! Jogo gritando que não pode cruzar. Luiz Carlos mandou por baixo. Marcão fez o corte. Mas o Edilson Pereira de Carvalho apita. Quando o Fluminense poderia puxar um contra-ataque, ele apita a final do primeiro tempo no Maracanã. Vamos para o início do segundo tempo. Apita Edilson Pereira de Carvalho. Começa o segundo tempo. Série C do Campeonato Brasileiro. Fluminense 1, Náutico 0. No gramado, Rui Guilherme. Ok, João Guilherme. O técnico Arthur Neto, da equipe do Náutico, vem subindo aqui. Arthur, qual foi a orientação para a equipe nesse segundo tempo? Marcar um pouco mais adiantado, valorizar um pouco mais a bola, que a gente estava bem no jogo. E ter tranquilidade, nós temos condições de fazer. Olha o Fluminense, ganhou na entrada da área de Nelson, defendeu Adi. Falhou o Náutico na saída de jogo, o Fluminense recuperou e quase marca o segundo. Arinelson chutou a bola em cima do goleiro do Náutico. Rui Guilherme. E um detalhe, João Guilherme, antes de subir até ali a linha demarcada, o técnico Arthur Neto estava rezando no banco de reservas. Detalhe do Rui Guilherme, olha o Célio Jacaré, fez a tabela. Alexandre Lopes mandou para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Náutico. O Fluminense já perdeu uma grande chance no início do segundo tempo. Menos de 1 minuto de jogo. Estamos chegando agora a 1 minuto de jogo no Maracanã e o segundo tempo já começa quente. O Náutico já tem um escanteio a seu favor. Encostado ali na primeira trave. O Robson, olha o cruzamento. Chegou para buscar essa bola o Arinelson, bom toque de calcanhar. Paulo César saiu com bola e tudo, é lateral para a equipe do Náutico. O público é muito grande na geral do Maracanã. Ingressos sendo vendidos para geral a R$3. Nas cadeiras comuns o público não é tão grande. Na cadeira especial o público também não é dos melhores. Chegando na entrada da área, o Luiz Carlos tentando a enfiada de bola. Sai jogando o Marcão, jogador de desarme, de combate no meio campo. Ian. Célio Jacaré recuperou, o Náutico vem para a luta no início do segundo tempo. O chute de longe do Veloso. Bola alta pela linha de fundo. E aí a presença do torcedor do Fluminense. Debaixo de uma chuva muito forte desde antes do jogo. Torcedor do Fluminense que vem apoiando o seu time nessa terceira divisão do Campeonato Brasileiro, como já fez na segunda divisão no ano passado. 7º time em média nas 3 divisões do Campeonato Brasileiro. Fluminense superando times como São Paulo, Palmeiras, Vasco. Um show da torcida do Fluminense. Paulo César. Rony. Aí no Rony. Bom lançamento. Chegou interceptando, cortando o Luiz Carlos. Carlinhos saiu jogando. Bola trabalhada pelo time do Náutico no meio de campo. Veloso. Boa abertura pela direita para o Rômulo. Olha o Célio Jacaré no meio da área. Célio Jacaré passou pela bola. Insiste o Náutico. Na esquerda tentou o cruzamento o Rogério Pinheiro. Valber saiu jogando. Mas o Célio Jacaré tocou por muito pouco. Ele não tocou nessa bola, melhor dizendo, hein? E se tocasse, poderia marcar o gol de empate do Náutico aqui no Maracanã. 3 minutos do segundo tempo.
1-0 para o Fluminense, gol de Rony. Flávio, apertado, ganhou o lateral o time do Náutico. Luiz Carlos fez o domínio, levou o Luiz Carlos dentro da área para o Célio Jacaré. Vai trombando, vai criando trabalho. Vai dando muito trabalho para a defesa do Fluminense, o Célio Jacaré, mas agora a falta marcada a favor do Fluminense. Olha o Célio Jacaré na entrada da área, foi tocado por trás, é falta. Falta perigosa no Célio Jacaré, que vai dando muito trabalho para a defesa do Fluminense. Quem tocou por trás ali foi o Valber. Se preparando para fazer a cobrança está o Marco Antônio, junto dele também o Célio Jacaré. Luiz Carlos ajeita para fazer a cobrança também. É o Luiz Carlos quem está na bola. Diogo preocupado, encostado na trave esquerda. Célio Jacaré na frente da barreira. Luiz Carlos bate muito bem na bola. É falta perigosa contra o gol do Fluminense. Expectativa da torcida do Náutico. Luiz Carlos, a bola tocou no travessão. Tocou no travessão, uma falta bem cobrada pelo Luiz Carlos. Veja de novo, pelo ângulo de trás, a bola tocando no travessão. O Diogo não chegaria nessa bola se ela viesse mais baixa, hein? Valdir Espinosa, você conhece muito bem o Luiz Carlos Espinosa. Exato, são duas cobranças perigosíssimas. E realmente o Náutico veio com a mesma equipe, mas com uma estratégia diferente. Passou a marcar o Fluminense dentro da sua intermediária, não deixar que o Fluminense saia jogando. Abriu o Marco Antônio pela ponta direita nas costas do Paulo César. E realmente por ali ele está ocasionando jogadas perigosas. Comentários de Valdir Espinosa. Rony abrindo com o Robson. Parte para cima da marcação do Rogério Pinheiro. Lateral, apenas lateral para a equipe do Náutico. Mais uma boa arrancada do Célio Jacaré. Deu vantagem o Edilson Pereira de Carvalho. Não marcou a falta. Ari Nelson. É um jogador muito habilidoso. Que belo lance do Ari Nelson. Passou no meio de dois jogadores. Outro que é um talento, Valber. Ian. O campo do Fluminense, como o Espinosa disse antes do jogo, tem muito time na Série A que não tem três jogadores de talento no meio campo, como o Valber, Ari Nelson e Ian. O lançamento foi ruim agora do Valber e o impedimento já estava marcado. Aí está o goleiro Adir, recolocando a bola em jogo. Vem buscar jogo pelo time do Náutico, Celinho. Tocando essa bola com o Luiz Carlos, jogador que chuta muito bem. Abrindo para o Celinho, Célio Jacaré. De novo o Celinho. Tocou na direita para o Carlinhos. O goleiro Adir está fora da área, está praticamente na intermediária. Vai gritando ali com seu time o Adir, goleiro do Náutico, no campo de defesa. Olha o cruzamento, bola na área. Tentava o domínio o Marco Antônio, mas já subia a bandeira, estava marcado o impedimento. 7 minutos, segundo tempo, Valdir Espinosa. Aí o Náutico mostrou realmente que vem uma posição bem ofensiva. Como eu disse anteriormente, o Marco Antônio se fixou como ponteiro direito, então joga com 3 atacantes, 3 homens no meio campo e realmente liberou todo mundo para o ataque. Que sabe o Náutico que quem conquistar um ponto fora de casa estará dando um passo importante para uma classificação. Assim como o Fluminense, é a primeira vez na sua história que o Clube Náutico Capibaribe participa da 3ª divisão do futebol brasileiro. Dominando o Celinho. Passou pelo Ari Nelson. Mais atrás, deixou com o Veloso, arranca, tenta o toque pelo meio, Marcão. Sai tocando, Emerson, toque errado, recuperação do Carlinhos. Vem o Náutico. O jogo é lá e cá, o Náutico aperta. Pela direita, Carlinhos tenta o cruzamento, bola pelo meio, Marco Antônio, mas o impedimento foi marcado mais uma vez. Impedimento marcado pelo Marinaldo Silvério, assistente de São Paulo. Ele apontou o impedimento, confirmado pelo Edilson Pereira de Carvalho, que é o árbitro.
Flávio pela direita, passou bem pelo Rogério Pinheiro, invadiu a área, Flávio, chutou, voltou para o Flávio, tentou encobrir o Adir. E o Rony chegou a gritar para o Flávio quando ele chutou e o goleiro do Náutico defendeu o Adir. Estava sozinho ali o Rony, mas o Flávio não viu. E a torcida do Fluminense vai pedindo Roger e também vai pedindo Raça para o time. Roger é uma boa opção, Espinosa? Eu acho que o Roger é uma boa opção. Raça eu acho que não é o que está faltando ao Fluminense. O Fluminense está sendo apertado no seu meio campo e não está tendo liberdade para iniciar jogadas. Olha o lançamento do Arinelson. Buscou o Rony lá na frente. Jogadores do Fluminense estão fazendo aquecimento atrás do gol do Adir. E um membro da comissão técnica do Fluminense foi lá e chamou o Roger, hein? Exatamente, Roger e Jorge Luiz. Dez minutos, segundo tempo, Maracanã. Fluminense 1, gol de Rony, Náutico 0. Robson voltando o jogo com o Flávio. Recebeu o Arinelson, passou lá pela esquerda o Paulo César. Ian na tabela com o Arinelson, chegou na entrada da área. Veloso está jogando para a equipe do Náutico, deixando com o Luiz Carlos. Vem aí Roger com a 17 e Jorge Luiz com a 14. Olha o lançamento, Célio Jacaré. Ele é um jogador de muita força, Emerson está na marcação. Pelo meio está o Marco Antônio. Chegando também o Rômulo, Célio Jacaré encostou o Marco Antônio, encostou o Rômulo, ganhou, invadiu o Célio Jacaré. Rômulo no canto, Diogo. Fez a defesa o goleiro do Fluminense numa boa tabela. Quase chegou o Náutico. Mais uma vez, o chute do Rômulo no canto, buscou o Diogo. A torcida do Fluminense gritando queremos raça no Maracanã. Abertura na esquerda. Rony. Boa jogada do Rony. Foi levando para a entrada da área. Valber. Girou, abriu muito bem essa bola para o Paulo César. Cruzamento no meio. Biluca faz o corte para o Náutico. Posse de bola da equipe pernambucana. Vem o Timbu, como é conhecido, o Náutico. E o Espinosa, com toda a sua vivência no futebol, pode esclarecer o que é o Timbu, Espinosa. Esse apelido que recebe o Náutico, o que é o Timbu? Assim como o Santa Cruz tem a cobra como símbolo, o Sport o leão, o Náutico tem o Timbu, que é um animal roedor lá do norte. Histórias de Valdir Espinosa. Descendo a equipe do Náutico. Falta no Marcão. Falta do Marcão em cima no Luiz Carlos. Acertou em cheio o Espinosa. Vai sair o Arinelson. Sai Arinelson com a número 10 e entra Jorge Luiz com a número 14, João Guilherme. E a outra alteração na equipe do Fluminense. Vai sair Robson para a entrada do jogador Roger 17. Ok, Rui. Entrando o Jorge Luiz no lugar do Arinelson. Roger no lugar do Robson. Olha a bola na área, Célio Jacaré no canto. Gol do Náutico. Célio Jacaré empata o jogo no segundo tempo no Maracanã. Aos 13 minutos da segunda etapa. A bola sobrou livre para ele dentro da área, que teve espaço para girar, dominar, bater no canto de Diogo, que nada pôde fazer. Tudo igual no Maracanã, empata o Náutico, Célio Jacaré. Fluminense 1, gol de Rony. Náutico 1, Célio Jacaré, Valdir Espinosa. No chute fora da área do Luiz Carlos, desatenção da defesa do Fluminense, o Célio Jacaré estava sozinho. E ele teve habilidade no giro e em acertar o canto esquerdo do Diogo. É justo, porque nesse segundo tempo, até agora, quem jogou foi a equipe do Náutico.
Célio Jacaré, que marcou o 4º gol dele na competição, João Guilherme. E o Náutico agora tem um total de gols marcados no Campeonato Brasileiro da Série B, 36 gols. Vem o Fluminense, Roger pelo meio, Rony invadiu, chutou pra fora! O Fluminense poderia ter passado à frente de novo. Nessa jogada do Rony, aí está o Célio Jacaré, que marcou o gol de empate agora há pouco do Náutico. Mas uma boa jogada do Roger, a primeira dele no jogo. Ele deixou o Rony na cara do gol, o Rony pegou muito mal na bola. E o Rogério Pinheiro, lateral esquerdo do Náutico, chegou a reclamar com o árbitro Edilson Pereira de Carvalho o impedimento. O Edilson disse o seguinte: o assistente não marcou e eu também não vi impedimento. E o Rony não estava mesmo impedido. Ele não estava impedido. O que errou o Rony foi tentar uma batida forte. Ali bastava colocar, dava um total por cima do goleiro e poderia ter definido a jogada melhor. Duas substituições fez o Carlos Alberto Parreira agora há pouco no time do Fluminense. Entraram Roger e Jorge Luiz, saíram Ari Nelson e Robson. É por aí a mexida do Parreira. Você também faria parecido, Espinosa? Exatamente, porque tanto o Robson estava fora do jogo como o Ari Nelson. Então o Náutico dominava, o Náutico pressionava. E o Parreira exatamente buscou na movimentação do Roger, não sendo um jogador fixo à frente, para equilibrar o meio-campo e dar uma melhor saída de bola de defesa, meio-campo e ataque. Célio Jacaré, dá trabalho o Célio Jacaré. Olha a jogada dele, fez a finta, o chute no canto, a bola toca na rede pelo lado de fora. O Célio Jacaré vai se destacando e vai dando um trabalho. Esse é o Célio Jacaré, olha a jogada dele. E o Diogo desviou, hein, porque essa bola ia entrar. E a torcida do Fluminense grita: queremos raça, queremos raça. Escanteio para a equipe do Náutico. Célio Jacaré vai dando um trabalho imenso à defesa do Fluminense. Olha o escanteio cobrado, toque de cabeça, Diogo saiu e não achou nada. Fluminense 1 gol de Rony, Náutico 1 gol de Célio Jacaré. 16 minutos do segundo tempo no Maracanã. Chegando pela esquerda o time do Náutico. Bola com o Rogério Pinheiro. Olha o Flávio. Tocando pelo meio. Olha a bola chegando com o Rogério Pinheiro. Toque cruzado na pequena área. Quase marca o segundo gol o Náutico. Goleiro Diogo vai ao desespero. Grita com seus companheiros. O Náutico está mais perto do segundo gol do que o Fluminense, hein, Espinosa? Porque aproxima todos os setores da sua equipe, coisa que o Fluminense não faz. O Fluminense fica com defesa, meio-campo e ataque totalmente isolados. Não havendo aproximação, não há sequência da jogada. Além do Náutico apertar, adiantar sua marcação, ele faz que os setores fiquem agrupados e consiga desenvolver melhor tecnicamente. Jogo importantíssimo pela Série B do Campeonato Brasileiro no Arruda. Impedimento marcado do Roger. Ele estava realmente adiantado, bem marcado esse impedimento pelo Valdeci Justiça. E aí o lance que o Roger levou a bola com a mão descaradamente, né? 18 minutos do segundo tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Náutico até aqui 1-1. Emerson. Lateral para a equipe pernambucana. Você está vendo aí o Celinho, número 5, que levou o cartão amarelo agora há pouco. Toque de bola pela direita, falta do Paulo César. Chegou e pegou o Luiz Carlos, o Paulo César.
Olha o Ian tentando o chute, escorregou. Bola direta pela linha de fundo. O Rony ainda tentou chegar nessa bola. Torcida do Fluminense incentiva o time no Maracanã, gritando Nense, Nense, Nense. Marcão cometeu a falta no Luiz Carlos. E outro detalhe importante, o Náutico empatou o jogo e não recuou. Continuou com os 3 homens na frente, quer dizer, continuou pressionando o Fluminense. Quer dizer, ele não está se dando satisfeito com o empate. Jorge Luiz roubou essa bola, partiu bem o Jorge Luiz, hein? É uma boa descida do Fluminense. Pelo meio está o Rony. Vem o Jorge Luiz, a inversão, buscava o Roger. Houve o desvio do Veloso, sobrou para o Ian, riscou o chute. Bola passando à direita do goleiro. Acorda a torcida do Fluminense no Maracanã. Mais uma vez o chute do Ian. Escanteio vai ser cobrado lá pela esquerda. Paulo César vai para a bola. Aí está o Paulo César, lá atrás o Fluminense, o torcedor do Fluminense pulando. Olha o cruzamento, bola tocada de cabeça. Quem subiu foi o Emerson, bola direta pela linha de fundo. Vai entrar Marco Brito, número 16 no Fluminense. João Guilherme. Jogador de meio campo, jogador ofensivo. Marco Brito vem aí no time do Fluminense. Valdir Espinosa. Vamos esperar o lugar de quem que ele vai jogar. É um jogador de característica ofensiva. Mas vamos ver qual será a peça que o Parreira vai tirar para a entrada do Marcos Brito. Vem aí com a número 16 o Marco Brito. Outro jogador revelado nas categorias de base do Fluminense. Vai sair o Marcão, número 5, João Guilherme. Vai sair o Marcão, jogador volante. Ele coloca um jogador mais ofensivo no lugar do Marcão. Valdir Espinosa. O Parreira sabe. Chegando o time do Fluminense. Olha o Roger. Vem o Roger, invadiu a área, ganhou, caiu na área. Pênalti! Pênalti para o Fluminense. Marcou o árbitro Edilson Pereira de Carvalho. Ele não marcou com tanta convicção, ele apontou, mas olhou para trás. Mas o pênalti está marcado por Edilson Pereira de Carvalho. E realmente o Rogério Pinheiro chegou e tocou ali atrás na perna do Roger, tirando o equilíbrio do jogador do Fluminense. Pênalti marcado pelo Edilson Pereira de Carvalho. Valdir Espinosa. Foi penalidade. O Roger é um jogador de habilidade, ele parte para cima mesmo. Quando ele abriu a jogada para o arremate a gol, ele por trás, ele recebeu o toque. Penalidade correta a marcação. Torcida do Fluminense pediu o Roger no Maracanã. O Roger entrou, sofreu o pênalti. E o Fluminense pode passar à frente. Muita festa faz a torcida do Fluminense no Maracanã. Já entrou Marco Brito e saiu Marcão com a número 5. Já uma alteração no time do Náutico. O Rui Guilherme vai informar para o assinante do Sport TV em todo o Brasil. Saiu o número 10 na equipe do Náutico, que é o Marco Antônio. E entrou o número 16, Pedrinho. Pedrinho, número 16, no lugar do Marco Antônio. Ian tem a enorme responsabilidade de bater esse pênalti para o Fluminense e colocar o Fluminense de novo na frente do placar. Só confirmando que o Marco Brito ainda não entrou, João. Ok, Rui. Vai para a bola, Ian. Pode bater para definir o Ian. Da torcida do Fluminense no Maracanã. Esse é o Ian.
Ian, batendo no canto, com muita classe. Olha a categoria do Ian na cobrança. Bola de um lado, goleiro do outro, sem chance para ir aos 24 minutos do segundo tempo. O Fluminense de novo na frente, Fluminense 2, Ian cobrando pênalti. Ele sai nesse momento para a entrada no Marco Brito. Náutico 1, Valdir Espinosa. Nessa o goleiro não saiu na foto, então bem cobrado. E veja bem, o Fluminense, se tivesse 1 a 1, ele abriria, tiraria o Marcão e abriria totalmente sua equipe. O Fluminense faz 2 a 1, ele tira o Ian, mantém uma posição mais de resguardo. Há um placar que lhe é favorável, mas um jogo que está totalmente no segundo tempo à feição do Náutico. E quem sairia seria o Marcão, mas o Ian pediu para sair. Saiu o Ian depois de cobrar o pênalti e entrou o Marco Brito com a número 16. Ian já marcou o segundo gol. Olha o time do Fluminense dando espaço. Parreira ficou desesperado porque agora o Luiz Carlos teve espaço para dominar e tentar o chute. Vem de novo o time do Náutico. Célio Jacaré, jogador perigoso. Olha o cruzamento. O Náutico não se entrega. Chega cortando o Valber. O Ian marcou o segundo gol dele na competição e o 29º do Fluminense. João Guilherme. O Fluminense realmente fez 2 a 1. Então não havia necessidade de abrir totalmente a equipe. Se sai o Marcão, a equipe ficaria muito mais exposta, mas teria que arriscar. Fez 2 a 1. Chegando o Luiz Carlos, a entrada da área, chutou no canto, Diogo! O time do Náutico é um time tinhoso, é um time enjoado, vem pra cima, joga com muita personalidade e vai dar um trabalho enorme. É realmente um time que tem tudo para subir para a Série B no ano que vem. Vai jogando de igual para igual com o Fluminense no Maracanã, já disse o Valdir Espinosa. Escanteio para a equipe pernambucana, 2 a 1 para o Fluminense. O Dian cobrando pênalti, o segundo, olha o escanteio cobrado. Na entrada da área. Chegou na intermediária ganhando esse rebote, o time do Náutico. Espinosa conclui o seu comentário. Com o placar a seu favor, ele manteve o Marcão junto com o Valber, o Jorge Luiz. Ele vai procurar ter no seu meio campo uma força defensiva muito boa. Outro detalhe importante, a torcida. A torcida ela tem que jogar junto com o time. Ela estava também, como a equipe do Fluminense, assustada pela maneira como o Náutico estava jogando no segundo tempo. Aí a substituição no Náutico, Pedrinho, número 16, entrou no lugar do Marco Antônio, número 10. Marco Antônio saiu para a entrada do Pedrinho. Está jogando o time do Fluminense. Dominando Marco Brito. Entrou agora há pouco no lugar do Ian. Valber. Aí o cérebro do time do Fluminense. Lançamento na esquerda. Domina no peito com categoria o Paulo César. 2 a 1 para o Fluminense no Maracanã. Rony e Ian cobrando pênalti. Célio Jacaré marcou para o Náutico. Falta. Parreira gritando. Chamando o Valber ali no meio campo. Passando a instrução, olha o Roger entrou, sofreu o pênalti que colocou o Fluminense na frente de novo. Agora foi marcada a falta de ataque, a falta do Roger. Roger, que é uma das grandes revelações do Fluminense, talvez a maior promessa do futebol do Fluminense. Você viu de novo o lance, onde foi marcada a falta do Roger. Olha a saída de jogo errada, hein? Passou errado o Luciano pro Rony, Roger pede no comando. Ainda o Rony rolou, um bolão, Marco Brito pode marcar, chutou pra fora. Na hora de bater, ele pegou muito mal na bola, se desequilibrou, saiu tudo torto. Tinha muito espaço para chutar ou até para fazer o cruzamento, pegou estranho na bola. O mesmo presente que o Rony deu para ele teria que ter devolvido para o Rony. A jogada certa é ele jogar a bola para dentro da área, que o Rony estava sozinho para definir. 29 minutos, segundo tempo, Maracanã, Fluminense 2, Náutico 1. Fluminense vai conseguindo uma vitória apertada, mas uma vitória importantíssima. Luciano está jogando. Veloso. Recebeu o Luiz Carlos, jogador perigoso.
Arrancou, ficou pedindo falta. Apitou Edilson Pereira de Carvalho e marcou a falta. Aí está o árbitro paulista Edilson Pereira de Carvalho, que será indicado para o quadro internacional da FIFA. Mas ele, indicado para o quadro da FIFA, ele não pode permitir que o Roger jogue com a camisa fora do calção e com as meias baixas que está jogando. Detalhe do Valdir Espinosa, certíssimo. Falta sempre muito perigosa porque o campo está molhado, hein? A bola fica molhada e escorrega muito. Luiz Carlos bate bem. Vai a torcida do Fluminense. 30 minutos, segundo tempo no Maracanã. Luiz Carlos vai para a cobrança da falta. Diogo encaixa, não dá rebote. Mais uma falta marcada a favor do Náutico. Falta em cima do Célio Jacaré, que é aquele jogador trombador, mas que dá um trabalho incrível, hein, Espinosa? A movimentação desse jogador é extraordinária. Ele é um jogador forte, um jogador trombador, mas é um jogador que tem boas qualidades. E o Náutico não conta hoje com o Alex Carioca, que é o artilheiro do time no campeonato e é o principal atacante. Alex Carioca começou no Campo Grande, no Rio de Janeiro. É natural do Rio de Janeiro. Olha a falta, vai ser cobrada pelo Luiz Carlos, mandou a bomba, Diogo soltou o toque de cabeça para fora. Acabou errando, não foi para fora essa bola, mas acabou errando o jogador do Náutico. Cortou o Flávio lá atrás. Perdeu uma boa chance o time pernambucano. 2-1 para o time do Fluminense. Mas o Náutico, como sempre, jogando para frente e para cima. Vem pela direita, Carlinhos tentou passar no meio de dois jogadores. Acabou perdendo. Roger. Jorge Luiz. Paulo César tocava nessa bola, acabou perdendo. Olha o toque lá na frente, vem o Náutico, chute cruzado. Bola pela linha de fundo. Acabou chutando longe do gol do Diogo Rômulo, atacante da equipe do Náutico. 32 minutos, segundo tempo. 2-1 para o Fluminense. Valdir Espinosa. Bom jogo, Espinosa. Excelente jogo. Agora o Fluminense tem que valorizar a posse de bola. Ele tem que segurar o placar, mas segurar o placar não é o recuar. É ter a posse de bola, não errar o passe como está errando na saída de meio para ataque. Recuperação do Pedrinho, hein? Espinosa já disse. O time do Náutico vem chegando. Mais uma vez pela direita, o cruzamento do Carlinhos. A bola na área para o Pedrinho. A sobra. Está jogando o Marco Brito. Barreira agita os braços. Reclama muito quando o time do Fluminense perde a bola no meio campo. Rony. Aqui atrás, está jogando. Toque com o Flávio. Marco Brito, boa bola tocada. Para o Rony. Vem na velocidade. Roger pelo meio. Ainda o Rony. Jorge Luiz recebeu livre. Tem o Roger como opção. Rony no meio. Roger, o chute cruzado. Fez o corte o Rogério Pinheiro. O rebote do Valber, chutou de longe. A bola tocou no Veloso e foi para a linha de fundo. Escanteio para o Fluminense. Cresce a torcida do Fluminense de novo no Maracanã, a pedido do Valber. Tem mais uma chance o Fluminense no campo de ataque. Você viu de novo o lance. 33 minutos, segundo tempo. Escanteio cobrado curto pelo Jorge Luiz. Toque por baixo, lateral para o Fluminense. Saiu o Carlinhos, número 2 do Náutico, e entrou o Marquinhos, número 17. Marquinhos, 17, no lugar do Carlinhos. Tirou um lateral, colocou um atacante, o técnico Arthur Neto. Valdir Espinosa. Ele vai com tudo, realmente o Arthur é audacioso. Aquilo que ele disse que vinha jogar para cima do Fluminense, ele realmente está cumprindo. Perde por 2-1, final de jogo. Esse resultado não muda em nada as pretensões do Náutico, mas empatando, ele sabe a vantagem que ele adquire em relação à sua classificação. Alber tentando o domínio. Toque mais à frente, foi marcada a falta a favor do Fluminense. Falta já cobrada pelo Fluminense, pelo meio dominando o Jorge Luiz. Virada de jogo com o Flávio.
Roger. Recebeu o Roger. Flávio não foi, não acreditou. Pra fora! Deu bobeira a defesa do Fluminense. Mais uma vez o Célio Jacaré entrou sozinho e tocou pra fora. O Diogo já estava caído e o Célio Jacaré tinha tudo para marcar esse gol. Deu muita sorte o Fluminense agora. Espinosa. Ele pensou certo e executou errado. Mas quando o goleiro saiu do chão, ele bateu embaixo da bola. Só que colocou de forma errada. Agora o Fluminense não pode dar esse tipo de bobeira. E se ele dá mais um passo ainda, o jogador do Fluminense perigar fazer também uma penalidade. Alexandre Lopes cobrando o tiro de meta. Tocou o Biluca de cabeça. Mais atrás Luciano. Abrindo com Rogério Pinheiro. Célio Jacaré. Bom jogador o Célio Jacaré. Luiz Carlos, outro bom jogador do time do Náutico. Pedrinho. Tocando para o Biluca. Recebeu lá na direita o Marquinhos. Veloso vem pelo meio, o Náutico vai para cima. Não houve a falta, o Fluminense tem um bom contra-ataque. Roger deixou com o Valber, deixou com quem sabe. 4 jogadores do Fluminense contra 3 no Náutico agora, que vai chegando o 4º jogador do Náutico. Rony, boa finta. Na entrada da área, muito lento o Fluminense. A abertura foi muito forte. O Fluminense, se tivesse colocado um pouco mais de velocidade, poderia ter feito até o gol. Olha o Valber, mas ainda tem chance. Olha o cruzamento. Rebote do Jorge Luiz. Paulo César. Jorge Luiz, pelo alto, buscou o Paulo César. Ganhou. Vai tentar o cruzamento. Em cima dele está o Celinho. Jorge Luiz. Se atrapalhou com a bola de novo o Jorge Luiz. Paulo César. Grande finta. Giro de corpo. Cruzamento pelo meio. Rony subia. A sobra é do Fluminense. Marco Brito. Ganhou bem. Pelo meio Roger e Rony. Olha o cruzamento. Saiu o Adir. Apertou o Fluminense. 38 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Mais uma vez o cruzamento. Boa saída do Adir. Faltou velocidade ao Fluminense nesse contra-ataque agora, hein, Espinosa? Exato, e mostra o espírito do Náutico. Quer dizer, o Fluminense atacou com 4 homens e contando 3 jogadores de defesa do Náutico. Então o Náutico realmente está partindo de ou marcar ou toma o terceiro. Vem o Clube Náutico Capibaribe, pela direita, cruzamento. Cortou o Emerson. Essa bola é com o Jorge Luiz. Vem o Jorge Luiz. Flávio, escorregou. Deu tempo de se levantar. Deixou com o Roger. Pelo meio, desviou ali o Edilson Pereira. Sobrou para o Jorge Luiz. Rony, de novo o Jorge Luiz. Fica sem opção, acaba tocando essa bola de graça nos pés do Veloso. Vem por baixo com muita raça o Rony. O Rony não gosta porque para ele tocou na bola, mas o Edilson Pereira de Carvalho marcou falta. 2-1 para o Fluminense. Quase 40 minutos do segundo tempo. O Fluminense vai vencendo de maneira apertada, de maneira difícil o Náutico. O Náutico dá um trabalho incrível para o Fluminense no Maracanã. Chute cruzado, Célio Jacaré livre. Mas está marcado o impedimento. Tomou um susto o torcedor do Fluminense no Maracanã, Valdir Espinosa. Eu acho que ele estava adiantado. Mas realmente é um susto.
Por esse ângulo dá a impressão realmente que ele estava adiantado, o Célio Jacaré. 40 minutos do segundo tempo. Roger ganhou, foi puxado, falta. Falta em cima do Roger, que girava e já ia partir na velocidade. Vai ser cobrada a falta, Valber chegando, bate de primeira, toca na esquerda, Paulo César. Rony na entrada da área, Paulo César limpou, chutou. Bola fraca pela linha de fundo. O Fluminense não vai ter facilidade nesse quadrangular final, hein, Valdir Espinosa? De maneira alguma. E para prova disso é que o Parreira já está pedindo para seus laterais se manterem em posição realmente defensiva. Olha a bola sobrando, Biluca falhou, Rony tocou para o Adir. Que classe do Adir, hein? Teve muita calma. Conseguiu sair driblando, agora esperou demais. Ficou sem saber o que fazer e mandou para a linha lateral. 41 minutos e meio, de novo o lance. O Fluminense quer marcar mais um gol, ficar mais tranquilo no final do jogo. Ainda o Rony. Perdeu essa bola para o Pedrinho. Mas o Náutico é perigoso, hein? Vai em busca do empate. Paulo César. Lançamento para o Roger, ele estava realmente adiantado, voltava. Impedimento marcado. Apontado pelo Valdeci Justiça. Veloso. Rogério Pinheiro. Momentos finais da partida no Maracanã. Primeira rodada do quadrangular final da Série C. Fluminense 2, Náutico 1 até aqui. Célio Jacaré. Conseguiu cruzar, essa bola chegou na área. Subiu Paulo César, tocou de cabeça. Tenta se esforçar para evitar o escanteio. E consegue. Conseguiu Paulo César. Se esforçou muito, deu um pique para evitar o escanteio. Gritos do Diogo pedindo para a defesa sair. Vem o Náutico. Torcedor do Fluminense não tira o pé do Maracanã, fica ligado no jogo até o final. O Náutico desce. Nervosa a torcida do Fluminense. Olha o cruzamento, bola na entrada da área. Está jogando o Fluminense com o Valber. Ligou rápido, inteligente no contra-ataque. Olha o Roger, fez o lançamento. Boa bola para o Rony. Recebeu, Roger pelo meio, Valber vem chegando, aí no Rony, trabalhou mano a mano pelo meio, rolou pro Valber, chutou, bateu no zagueiro, insiste o Valber, corta o Biluca. Dois minutos de acréscimo, informação do Rui Guilherme no exato momento que o placar eletrônico do Maracanã mostrava exatamente isso, 2 minutos de acréscimo. Mas o Náutico vem chegando, Marco Brito. Acabou cortando ali na hora de escorregar. Flávio. Rony, tocando para o Flávio, tem espaço para arrancar, hein? Fez um lançamento para o Roger, mas estava em impedimento. Confirmou a arbitragem. 44 minutos, torcedor do Fluminense fica na tensão até o final, hein, Espinosa? Porque o Fluminense realmente não fez uma boa partida. E permanecendo esse placar, o Fluminense adquire os primeiros 3 pontos importantíssimos nessa fase de decisão. Agora, a equipe do Náutico foi superior. Se resumisse tudo a parabéns, diria parabéns ao Fluminense por ter vencido. E parabéns ao Náutico, porque jogou muito melhor. Jorge Luiz. Foi marcado um impedimento, agora não havia impedimento. Aí está o Valdeci Justiça, você viu? Assistente de São Paulo marcou agora o impedimento errado. Bola vai chegando, tocou no jogador do Fluminense e é escanteio para o Náutico, que pode ter aí a última chance do jogo para tentar um empate. Passamos de 45 minutos, segundo tempo no Maracanã.
está vendo ali o Célio Jacaré, número 7. Fez uma grande partida, conversando, gritando com Edilson Pereira de Carvalho. Vai ser cobrado escanteio pelo time do Náutico. Torcedor do Fluminense numa expectativa incrível, assim como o torcedor do Náutico. Vai ser cobrado o escanteio. Bola na área pelo Luiz Carlos. Chegou cortando de cabeça, tirou lá da área. O Flávio, lateral direito. Vem pela direita, cruzamento, bola na área. Cortou de primeiro o Jorge Luiz. Fluminense tem a chance do contra-ataque. O jogo vai até 47. 2 minutos de acréscimo. Lateral para a equipe do Fluminense. Torcida do Fluminense parece que agora vai sentindo o final do jogo e vai começando a comemorar no Maracanã. Vamos para o minuto final da partida. Fluminense 2, Rony Ian de pênalti, Náutico 1, Célio Jacaré. Chutão para frente buscando o Rony, corte do Luciano de cabeça. A sobra do Rogério Pinheiro, ganhou. Passou pelo Marco Brito, conseguiu se recuperar. Valber. Agora ele cadencia o jogo, usa toda a sua experiência, todo o seu talento, segura a bola, prende. Toca na direita com o Flávio. De novo o Valber. Fez a abertura. Não erra passe o Valber, é incrível. Se não me engano, só errou um passe no jogo, uma tentativa de lançamento. Tá jogando o Biluca, quase perdeu essa bola. Vai terminar o jogo no Maracanã, o jogo vai até 47. O Fluminense consegue a primeira vitória no quadrangular final da Série C, mas o Náutico vem chegando pela direita, invadindo a área, chegou por baixo, Emerson corta, manda para escanteio. O último lance do jogo pode ser esse escanteio, onde tudo pode acontecer. Sofrimento para o torcedor do Fluminense e para o torcedor do Náutico. Pode ser o último lance do jogo, bola na área, o toque de cabeça, Alexandre Lopes tirou. Apita Edilson Pereira de Carvalho, fim de jogo no Maracanã. O Fluminense consegue a primeira vitória no quadrangular final.